Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e estamos começando mais um programa Gotas do Evangelho, com mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, recebida pela psicografia de Chico Xavier, que consta no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 22. No entanto, antes de começarmos, vamos lembrar aos amigos, por favor, curtam o vídeo, basta clicar naquela mãozinha que bota o polegar para cima, se inscrevam, por favor, no canal, acionem o sininho e compartilhem, se for possível. Nós sempre agradecemos, isso ajuda com que o YouTube aumente o alcance do vídeo e do canal. Então, agradecemos. Vamos à nossa mensagem de hoje. O título da nossa mensagem é uma pergunta. E, na verdade, quem fez essa pergunta foi Jesus. E podemos até atualizar dizendo que essa pergunta é bem atual, não é? Que buscais? É o título da mensagem de hoje. Que buscais? Bem para cada um de nós, não é? E versículo destacado por Emmanuel é o versículo 38 do primeiro capítulo do evangelista João. E nesse versículo, o que nós vemos é logo no início, capítulo 1, em que João está falando sobre o precursor, sobre João Batista. Então, ele, no versículo anterior um pouco, ele está falando com dois discípulos. João Batista também tinha discípulos, e quando passa Jesus, e ele diz aos dois discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus, se referindo ao Messias. Eles então olham Jesus e o seguem. Jesus então vai se virar e fazer uma pergunta a eles. Um desses discípulos de João Batista é André, o irmão de Pedro, que vai se tornar também um dos 12 apóstolos. Bem interessante isso, não é? Então, esse versículo, que é o versículo 38, é aquele em que Jesus percebe que os dois discípulos de João Batista o estão seguindo, e começa assim o versículo. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? No caso da passagem, eles vão perguntar a Jesus onde ele mora. Jesus os convida para o seguirem até onde ele morava, não é? Então é assim que se dá lá no Novo Testamento. Mas Emmanuel vai trazer isto para nós. Vai trazer a pergunta de Jesus para nós. Jesus se volta e pergunta para nós. Não vamos esquecer que Jesus sabe a resposta. Jesus sabia por que André e o outro discípulo de João Batista o estavam seguindo. Então, por que Jesus pergunta? Para nos fazer perceber, porque às vezes vamos fazendo coisas sem refletir muito sobre o que realmente estamos fazendo. Começamos a investir, e não digo investir em dinheiro, investir em tempo, em recursos nossos, dedicação, esforço, estudo, e o que realmente queremos do que estamos fazendo e de como ocupamos o nosso tempo, quais os objetivos que realmente queremos alcançar, seja com uma atividade, seja com um relacionamento. No caso, esse relacionamento com Jesus diz respeito à nossa vida espiritual, que é a nossa vida primeira, já que somos espíritos imortais em primeira instância. Em segunda instância, somos espíritos imortais temporariamente numa encarnação. Comenta então Emmanuel:
A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Bom, então nós temos muitas existências, muitas encarnações. Cada uma delas oferece a nós o proveito de novos conhecimentos, com certeza. A cada encarnação somos, vamos dizer assim, nos são oportunizados novos ensinamentos. E ele continua: a aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas as experiências que as encarnações nos oferecem. E ele vai justificar: em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então, é aquilo que acabamos de falar. Porque quando se fala da relação nossa com o Criador, nós estamos falando do objetivo do espírito imortal que somos, criaturas de Deus, fadadas, não é? Criadas para a perfeição. Mas esse processo de aperfeiçoamento, ele é longo, extremamente trabalhoso, porque nós fomos criados simples e ignorantes, e o objetivo a atingir é a pureza de espírito, que é quando as leis de Deus que estão em nossa consciência, lá na criação, na consciência profunda, através dos milênios e milênios, vão cada vez mais vindo à superfície da consciência, para que num determinado momento, ainda para nós muito longínquo, estejam em plenitude como espíritos puros que seremos um dia, quando viveremos as leis de Deus assim como Jesus as vive. Eu e o Pai somos um, disse Jesus, não porque ele fosse Deus, não é? Mas é como se o nível de afinidade é tão grande que é como se fosse um, porque as leis de Deus que estão em nós todos, na nossa consciência, ela é vivida por espíritos puros como Jesus de uma forma plena. Nós estamos sempre com a mão no freio para não nos atropelarmos. Já em Jesus flui. O bom uso do livre-arbítrio flui. Vamos chegar lá, estamos trabalhando nesse sentido. De muito mais longe também nós já viemos, não é? E continua o nosso Emmanuel. Ele estava falando da questão dos valores religiosos, né? Isso é só importante porque não é a religião humana, a religião dos templos, não. É a ligação do espírito imortal com o Criador, entendendo a sua, no caso, a nossa real posição numa encarnação, o real objetivo, nessa contextualização que, sem dúvida nenhuma, a doutrina espírita, como nenhuma outra, tem condições de nos fazer entender perfeitamente sobre esse contexto em que nos encontramos. E ele continua: os homens, só que vou concluir, a aquisição de valores religiosos é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação, conforme havíamos dito, apenas para deixar isso bem destacado, de iluminação definitiva da alma para Deus. A alma é o espírito encarnado. Nós, espíritos imortais, quando encarnados, somos alma. Está logo lá no Livro dos Espíritos e temos bem logo na introdução esse esclarecimento. E ele continua, o nosso Emmanuel, dizendo assim: os homens, contudo, a humanidade da Terra, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos.
Então acabamos lidando com o Criador como lidamos com as coisas mundanas. Isso é natural ainda do estágio moral em que nos encontramos, certo? Fazemos ainda porque o impulso de imperfeição ainda impera no coração do espírito imperfeito que habita o mundo de provas e expiações. E vamos aprendendo com o quê? Com as consequências desse tipo de escolha. Deus vai nos dando tempo, não é? E o recurso do tempo vai lá, nos mostrando de fato em fato, toda vez que colocamos os nossos interesses egoísticos dentro das relações nobres com o alto, com o tempo a gente vai chegar à conclusão capaz de nos fazer mudar interiormente, né? Porque, conclusão lógica, a gente já entendeu tudo. Agora, transmutar isso no emocional e transmutar isso nas ações, isso é que fica mais complicado. Difícil, mas não é mais impossível, porque nós somos já jovens. Como se pediram a um jovem de 14 anos que sustente irmãos que estão órfãos. Quantas pessoas no passado já não fizeram isso? Foram trabalhar e conseguiram. Difícil? Muito, muito difícil, mas conseguiram. Mas não se pode pedir isso a uma criança de 5 anos. Então, espiritualmente falando, já fomos crianças incapazes de conseguir frear certos impulsos, espiritualmente falando. Mas hoje somos espíritos adolescentes, impulsivos ainda, marrentos, não é? Inconsequentes muitas vezes na questão espiritual, mas já com condições, mesmo com dificuldade, de frear as más tendências. Está lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita, sinônimo de verdadeiro cristão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, do capítulo 17. Pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em conter as suas más tendências. Não é fácil a transformação ainda para nós, ela não vem assim, tranquila, não, ela vem resultante de contenção, de concentração, de esforço, de foco e de vigilância e oração. E o nosso Emmanuel continua dizendo: os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Ah, Senhor, se eu conseguir isso, eu vou caminhar 3 quilômetros. Então eu estou subornando Jesus, Deus, o alto. Então, em troca do benefício que eu receber, eu vou pagar essa minha promessa. Vou pagar, Senhor. Ah, nós estamos censurando? Não, nós estamos dizendo simplesmente o que não serve para nós. Agora, serve para outras pessoas ainda? Ok, a fé ainda está nesse estágio, não há nenhum tipo de censura com relação a quem quer que seja. Simplesmente um esclarecimento sobre a nossa posição como espíritas que somos. E votos absurdos. E ele continua: muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Não tem, né? Deus é Pai de todos. Vamos pensar uma coisa que a gente faz e que a gente não se dá conta que não é por aí. Por exemplo, se um filho nosso está com algum tipo de risco, perigo, qual a mãe? Eu não tiro pedra, não, porque meu telhado é de vidro. Qual a mãe que não diz: ah, Senhor, que aconteça comigo, Senhor, mas não aconteça com meu filho? Como assim? Senhor, que aconteça comigo.
Aí se acontece com o filho, porque está lá no planejamento reencarnatório do filho, tem pessoas que ficam chateadas porque devia ter acontecido com elas. Não é por aí, não é? Cada um de nós tem um planejamento reencarnatório. E às vezes a gente quer, fazer um arranjo. Se eu for fazer um arranjo, sabe aquela expiação do meu filho? Não foi o seguinte, passa para mim. Olha, vontade não falta. Vontade não falta. Se tivesse um papel, passar, onde que eu assino? Assino, pode passar para mim. Se tivesse, assinava. Mas não tem. Cada um de nós vem com o seu planejamento reencarnatório. Agora, nós, como pais, isso a gente sabe, né? A questão é trabalhar aqui. Nós, como pais, podemos ajudar, principalmente sustentando bom ânimo no que nos seja possível, ajudando no que nos seja possível. Agora, não podemos tirar do nosso ente querido, seja pai, mãe, filho, mas filho dói muito, não é? A oportunidade que eles escolheram no mundo espiritual. Porque o que quer que seja de difícil, houve o pedido deles, a aquiescência deles, a concordância, e quando as situações são delicadas ou dolorosas, o que é importante? Escolher pais que possam ajudar, que possam ali testemunhar o amor em forma de presença, de carinho e de cuidado. Então, se de alguma forma nós vivemos isso, ou qualquer situação em que nossos filhos possam entrar em provações maiores, vamos colocar assim, se nós estamos ali do lado deles, por que será que Deus nos colocou ali, não é? Para fazermos não apenas tudo que alguém pode fazer por uma pessoa, mas tudo que alguém pode fazer por uma pessoa no mais alto nível de capacidade amorosa. Porque quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é dar a vida. Não é dar a vida, ele deu a vida, ele foi para a cruz, por nós. Por quem a gente dá a vida sem pestanejar? Não é pelos filhos? Então essa capacidade de autossacrifício que o amor de um pai e de uma mãe tem, né? Esse amor é o mais alto grau que nós podemos alcançar nesse mundo. Mas mesmo com todo esse amor, não dá para fazer nenhum tipo de acordo para alterar o que quer que seja, até porque todo esse amor também é importante ser testemunhado nos momentos difíceis. Aí sabemos, né, de fora as histórias inúmeras que sabemos, outras tantas que não sabemos, tantas, milhões, em todos esses séculos, de verdadeiros sacrifícios inimagináveis de pais e mães por seus filhos. Ali, do lado, testemunhando. E Emmanuel continua. Outros devotos se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Aí já não estamos mais falando de problema de filho. Estamos falando de problemas pequenos. Um carro que foi roubado, Senhor, onde que... Olha, eu me lembro, agora estou me lembrando aqui de uma coisa interessante. De certas simpatias feitas eu sou de uma família católica, então a minha avó era bastante católica. Vou contar um caos. E lá ela fazia, quando perdia alguma coisa, não é isso?
Até hoje não tem essa questão, não, minha avó não fazia isso não, de mergulhar o Santo Antônio dentro d'água, não é? Para arranjar um casamento. Pensa, gente. Que é isso? É torturar o santo para arranjar casamento. Eu só tiro de cabeça para baixo, né? Botar de cabeça para baixo? Tá de cabeça para baixo. Só sai de cabeça para baixo quando arranja. Gente, é torturar o santo para arranjar casamento. Isso é simpatia, devia se chamar antipatia, né? Porque botar alguém de cabeça para baixo, a gente sabe, ok, é uma imagem de cerâmica, mas para a pessoa que está fazendo isso, não é uma imagem de cerâmica. Né? Alguém a quem ela está pedindo alguma coisa, não, né? Até escapou o cotovelo. Ela está pedindo alguma coisa. Ela está mandando, e se não tiver, vai ter consequências dolorosas ali para aquele santinho que ela deposita a sua fé. E continua o nosso Emmanuel. Problemas mesquinhos. Até a forma como se enfrenta, né? Mas casar para certas pessoas é muito importante, não é um problema mesquinho, mas é tratado de uma forma mesquinha. Então vamos trazer para os nossos problemas, porque todo problema, e eu costumo dizer isso, todo problema, ele, se está na nossa vida, ele é importante, mesmo que seja pequeno, para nós é importante, vai estar nos atrapalhando. Mas não pode ser, vamos dizer assim, não podemos, se depende do meu esforço, né, eu não posso ficar, Senhor, me ajuda a levantar cedo amanhã. Como assim? Me ajuda a levantar cedo amanhã? Bota o despertador. Aí a pessoa vai dormir tarde da noite e bota lá para o Senhor acordar a pessoa cedo. E se não acordar cedo, faz o quê? Aí vai brigar porque o Senhor não acordou a pessoa cedo. Então, coisas, não é? Mas isso tudo tisna, isso tudo vamos dizer assim, turva o nosso entendimento da nossa relação com o alto. Lembrando, Jesus olha para trás e pergunta o quê? Que queres? Que buscais? Que buscais? Que queres? O que a gente está querendo? Porque é uma relação bem infantil, muitas vezes, não é? Então, o que a gente está querendo? E como é que a gente está buscando? Porque que buscais? E imediatamente depois, é claro, como buscais? Como? Porque às vezes buscamos coisas boas, mas o como já invalida a coisa boa. A moça quer casar, busca um casamento. Ok, isso é legal. Aí, para conseguir o casamento, ela vira o santinho de cabeça para baixo. Quer dizer, ok? Então aí já perdeu o sentido, já ficou uma coisa sem sentido, né? A pessoa quer acordar cedo, e em vez de dormir cedo, não é? E botar o despertador, ela não faz isso e o alto que se resolve. Quer dizer, a gente vai vendo que é a imaturidade. Por isso a importância do tempo. A gente vai errando, mas as consequências vão vindo e elas são importante material de aprendizado. Não é verdade que a gente aprende muito mais com os erros que os acertos? É verdade. E continua o nosso Emmanuel. Esquecem-se as pessoas, nós, muitas vezes, de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Tem facilidade? Eu quero coisa boa. Jesus também. O caminho é fácil? É um caminho sem sacrifício? Não. Ele exemplificou. Não é. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos.
Liberdade. Liberdade é isso, não é? De nós não precisarmos ficar tomando conta se eu estou escolhendo certo. Liberdade é simplesmente soltar a mente e o coração e a nossa vontade vai direto no que é certo. Isso é liberdade. Liberdade de um espírito iluminado. Que ele flui, está ali, direto a ideia certa. Está ali, direto. E é interessante, não é? Mas, então a liberdade não é escolher o que quer? Escolher o que quer para si é liberdade. Mas a liberdade de escolher o que quer para si de uma forma positiva, não é? Porque quando a liberdade de escolher para si alguma coisa que traga como consequência um futuro tenebroso, é melhor não ter liberdade nenhuma, né? Então, a liberdade, ela necessita de que a pessoa tenha um senso de responsabilidade. A gente trabalha isso com os nossos filhos quando pequenos. Na medida em que eles forem tendo mais responsabilidade, a liberdade vai se estendendo, aumentando. Então, quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Assim também na nossa casa não é assim? Não, nossos desígnios são supremos, mas são desígnios de pai e mãe. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. E tem que se preocupar mesmo, não é? Porque se vamos escolher mal, o que vai vir depois? Problema. Se eu vou resolver o problema de hoje de uma forma equivocada, eu continuo alimentando o problema para voltar para mim amanhã. E muitas vezes até potencializado na questão da dificuldade. Então, sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, Jesus não é a boa nova, Jesus não é o evangelho que ele trouxe, que na verdade são as leis de Deus, é a segunda revelação das leis de Deus. E onde estão as leis de Deus não está na nossa consciência, então Jesus está nos ajudando a continuar a trazer para a nossa consciência, para a superfície da consciência, as leis de Deus que estão na nossa consciência profunda. E daí ele diz, sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, ou seja, das próprias leis de Deus que estão em nós, associada aos atos de cada dia, porque não adianta eu ter consciência e não fazer de acordo com a minha consciência, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Cadê a liberdade? Não tem, porque está sempre presa nesse círculo vicioso das más escolhas. E ele conclui dizendo assim, ninguém esqueça a verdade de que o Cristo se encontra na entrada, a palavra que ele usa é umbral, mas esse umbral é o portal de entrada. Ninguém esqueça a verdade de que o Cristo se encontra à entrada de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram, que buscais? E a gente poderia colocar esse portal no início de cada dia, não é? Na entrada de cada dia. Ao abrirmos os olhos de manhã e ouvirmos esta pergunta em nós mesmos. E aí? O que busco eu hoje para este dia? E como é que eu vou buscar? Então o que eu busco, mas como eu busco, é fundamental também sabermos. Então, que Jesus continue nos amparando nessas buscas do que e do como. Vamos orar? Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia e todas as oportunidades que nele, Senhor, encontramos. Ajuda-nos a estarmos atentos, Senhor, aos recursos que temos para enfrentar e superar as nossas limitações e problemas e desafios.
Ampara, Senhor, os nossos irmãos de humanidade, encarnados e desencarnados que estejam em sofrimento, Senhor. Ampara os doentes, os que estão desencarnando, os que acabaram de desencarnar, que estão retornando à pátria espiritual, aqueles que estão chegando, Senhor, para a nova encarnação. Ampara as famílias que veem os seus entes queridos partir e as famílias que estão recebendo novos entes queridos, desconhecedoras na carne dos seus desafios e das suas provações. Sustenta a todos, Senhor, a todos nós. Que a Tua paz esteja em nossos corações, hoje e sempre, Senhor Jesus. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais uma mensagem de Caminho, Verdade e Vida no nosso programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.